Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar todos pela iniciativa de participar de um curso como esse, considerando o nosso atual estado de coisas no que se refere à segurança pública. Portanto, se dispor a estudar esse tema nesse período implica, no mínimo, um grau elevado de profissionalismo, porque exige a cada um de nós atender essa realidade dia a dia com mais conhecimentos específicos, porque a complexidade dos problemas aumenta demasiadamente. Então, os meus cumprimentos iniciais são no sentido de parabenizá-los para que aqui estejam conosco nas próximas horas, tentando entender, se não com verdades prontas, mas com pistas, o nosso atual cenário dos sistemas de segurança pública. Então, a nossa ideia aqui, já dando um caminho à introdução, é tratar de sistemas de segurança pública. E eu dividi a minha fala em três momentos. Num primeiro momento em que eu trabalharei um panorama do atual cenário, com alguns dados estatísticos, alguns recortes do caos que a gente enfrenta na segurança pública brasileira. Num segundo momento, propriamente dito, a gente já vai entrar na temática, com uma análise do sistema propriamente dito, ou seja, o sistema brasileiro de segurança pública, até chegarmos na atual ideia de integração desse sistema e, sobretudo, a institucionalização do Ministério da Segurança Pública. E que implicações tem esse sistema integrado? Porque é quase que uma panaceia hoje em dia, uma coqueluche, um frenesi essa ideia de integração. Então a gente quer tratar acerca disso substancialmente no segundo momento. E num terceiro momento eu propriamente já vou repassar com vocês aqui e com todos aqueles que nos assistem alguns artigos científicos na área de segurança pública. E é a partir da leitura desses textos que a gente vai encaminhar já para o encerramento. Então serão 3 momentos na nossa aula. A cada momento encerrado a gente fará um pequeno intervalo, seguido da retomada em média de 5 minutos. Ok? Então vamos lá. Segurança pública. Onde há sociedade, há segurança pública. Já dizia Aristóteles que uma sociedade não pode prescindir de aparatos policiais. Então, para que haja vida coletiva, deve haver regra social. E havendo regra social, necessariamente deverá existir polícia. Todos nós estamos cansados dessa máxima, possivelmente por ter aprendido lá no nosso curso de formação que a polícia vem do termo polis, que significa cidade. Daí o termo metrópole, megalópole. Ou seja, polícia está umbilicalmente ligado à ideia de cidades, à ideia de sociedade. Logo, a gente já pode cravar de início que não há sociedade sem polícia. Não há sociedade que se presuma civil, organizada, sem aparatos policiais devidamente institucionalizados. Essa é uma descoberta que ainda se deu na Antiguidade Clássica, se aprofunda no período medieval com as ordens de cavalaria, muito atrelado ainda à ideia de poder eclesiástico, fazendo a guarda dos reinos, e muito indiscernível da fronteira com os exércitos reais, para ganhar na modernidade a ideia de polícias administrativas, fazendo o policiamento moderno, e já no início do século XX, uma polícia mais robusta e moderna, com a sua secção natural entre repressão propriamente investigativa e administração preventiva de controle social. Então, grosso modo, a gente tem uma trajetória que surge da mera afirmação da sociedade protetivamente, passando por uma organização quase eclesiástica desses corpos policiais que não se distinguiam das forças armadas. Exército e aparato policial eram faces da mesma moeda. Século XIX ela se organiza, propriamente dito, ganha uma identidade por meio de patrulhamento ostensivo nas cidades. O fundador desse modelo é um inglês chamado Robert Peel.
Muitos aqui já devem ter ouvido esse nome. E ele criou a Polícia Londrina e estatuiu lá ainda no 18 para o 19 o tipo de policiamento que ainda hoje é o mote de caracterização das polícias administrativas, ou seja, policiamento ostensivo baseado num certo tipo, ainda precário na época de Pio, de análise criminal. Posteriormente, eu repito, para que isso fique bastante claro para todos vocês aqui, já no século XX, final do XIX, a secção entre a atividade investigativa ou investigatória da atividade administrativa. Estamos falando aqui, grosso modo, da polícia ocidental, da polícia que tem surgimento na Europa e migra para o contexto sul-americano. O contexto oriental nos lega bastante cenários positivos, sobretudo a ideia contemporânea de polícia comunitária, com raiz nas polícias tipicamente orientadas por cobans, pequenas unidades de vida, onde se orienta um policial à atividade pacificadora e comunitária naquele pequeno nicho social, com uma integração face a face muito interessante. Então, basicamente, senhores e senhoras, essa é a trajetória do que a gente pretende chamar por polícia. Uma coisa que nasce como uma necessidade das sociedades e evolui até aparatos extremamente organizados e sofisticados, estatuídos em leis, como são as nossas instituições de origem. Eu não me apresentei, mas eu gostaria dessa ocasião agora para chegarmos à Polícia Moderna, para dizer que eu sou major da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Minha formação é em segurança pública militarmente, com bacharelado e especialização aqui mesmo em Mato Grosso. E no campo acadêmico eu tenho especialização, mestrado e doutorado em educação. E o meu tema de pesquisa, o meu objeto de pesquisa desde a especialização lato sensu, seguido do mestrado aqui na Universidade Federal de Mato Grosso e do doutorado na PUC São Paulo, é uma ciência muito incipiente, bastante iniciática ainda no Brasil, chamada ciência policial, cujos principais ramos, vale destacar, é a atividade propriamente dita de investigação criminal e a atividade de prevenção em segurança pública, um dos ramos da ordem pública, que se coaduna com a tranquilidade e a salubridade pública. Então nós teríamos aí 3 eixos de análise. A ordem pública, com esses 3 campos, segurança, tranquilidade e salubridade, a qual está circunscrito a atividade de corpo de bombeiros, e por outro lado, fazendo a ponte de ligação, a polícia judiciária, com a atividade investigativa criminal. Ok? Está muito claro até aqui essa trajetória? Preciso retomar algum ponto? Queria deixar bem claro que esta é uma aula que se pretende muito dialogada. Então, na medida em que surgirem questões, a gente faz voto de que vocês me interrompam, se for o caso, para a gente abrir uma interface de discussão que eu acho produtiva para a ocasião. Tudo bem? Posso seguir? Todo mundo tranquilo? Então vamos lá. Como eu disse, eu iniciaria com crise, segurança pública e educação. Esses 3 conceitos eu costumo chamar de chaves de leitura para o Brasil contemporâneo. Não é possível a gente entender o atual estado social brasileiro sem entrar com alguma profundidade na leitura desses 3 tópicos: a crise propriamente dita, a segurança pública e a educação. Mais ou menos como se o termo do meio, o ponto de equilíbrio entre crise e educação, fosse a segurança pública. Ou seja, teríamos estourado uma crise a partir do momento que a educação falha, culminando assim numa desagregação em sede de crimes, portanto, com sede em segurança pública. Então, se a gente tem 3 chaves de leitura para entender o Brasil hoje, essas chaves são crise, são segurança pública e educação. Vamos começar com um resumo muito sintético, embora bastante ilustrativo desse cenário. Quantos aqui ouviram falar ou têm conhecimento do trabalho anualmente realizado pelo IPEA sobre o Atlas Brasileiro de Violência? Eu creio que a maioria dos senhores e das senhoras aqui trabalham
têm conhecimento ou acompanham anualmente o Atlas Brasileiro de Violência. Eu queria ressaltar alguns dados desse Atlas, basicamente, para que não fique somente nas minhas palavras. 62.517 homicídios em 2016. 62.517 homicídios em 2016. Vamos para algumas taxas. Para cada grupo de 100 mil habitantes, morrem no Sergipe 64 pessoas, em Alagoas 54 e no Rio Grande do Norte 53. As menores taxas brasileiras para o mesmo grupo é de São Paulo, 10,9, 14,2 em Santa Catarina e 21,8 no Piauí. Nós estamos falando do mesmo Brasil. Por um lado, a gente tem taxas de 10 a cada grupo, de 100 mil, e na outra ponta, quase como num cenário dramático de guerra, a gente tem 64 mortos. 64 mortos. Fontes do IPEA. Esse Atlas eu recomendo o estudo porque, embora ele seja bastante carregado com dados, as ilustrações do que ele aponta pode se referir a políticas públicas de segurança pública exitosas e ao mesmo tempo fracassadas. E lembrem-se, segurança pública não se dissocia de contextos sociopolíticos e históricos. Existe uma opinião muito senso comum que dá conta de que os índices de criminalidade dizem respeito somente às instituições policiais, quando na verdade, tecnicamente, os índices de criminalidade dizem respeito a um complexo de variáveis cujo elo mais fraco são as instituições policiais. Vou repetir isso para que isso fique bem matizado aqui, seja mote para a gente estudar sistema de segurança pública daqui a pouco. Estourada a crise da segurança pública, o elo mais fraco de responsabilidade sobre ela são os aparelhos de prevenção/repressão desse Estado. Antes de falhar as instituições policiais, falha o aparato de saúde pública, de educação, sobretudo toda a malha de proteção social, da seguridade à educação básica que deveria atender ao cidadão. Portanto, nós somos a fronteira que delimita um índice cuja responsabilidade direta não nos pertence. A partir dessa premissa, indica saber que a Polícia Militar ou a PJC do Estado de Sergipe tem pouca ou nenhuma responsabilidade sobeja sobre esses dados. Deixa eu repetir para que isso fique bem claro, porque a gente não pode indicar disparada de índices com ineficiência técnica dos aparelhos policiais. O que constituiria isso uma grande injustiça aos profissionais, porque eles dependem, eu repito, da malha de proteção social que falha para que lá, na ponta da violência, a gente dê o respaldo. Conhecem a atividade do trapezista de circo? Sim ou não? Ok, quando ele salta mortalmente naqueles malabarismos, ele depende, obviamente, para sustentar, de uma teia de proteção. Acontece que, considerando a queda desse trapezista um crime, desses 62.517, toda vez que salta um trapezista no Brasil, não existe malha de proteção social. Existe somente policiais tentando segurá-la a qualquer medida lá embaixo. E, por vezes, esse trapezista foge dos nossos esforços de que ele se preserve intacto. Ou melhor, que ele sobreviva. Está claro o que eu quis dizer? Está claro isso? Porque o discurso de que a responsabilidade primeva, eu não estou dizendo que há ausência de responsabilidade dos aparelhos. Estou dizendo que sobejamente não é. E que nem primariamente é. Mas que essa responsabilidade deve ser mitigada por contextos sociopolíticos, econômicos. Ok? Deixa eu continuar aqui. Matéria da Folha de São Paulo.
total de mortes violentas no Brasil é maior do que o da guerra na Síria. Em 11 anos, o Brasil enterrou 553 mil pessoas, segundo o Atlas da Violência. O número de pessoas mortas de forma violenta no Brasil é semelhante ao de países em guerra. É o que revela o Atlas da Violência em 2018. Publicação do IPEA, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta terça. Segundo o documento, 553 mil pessoas foram assassinadas no país nos últimos 11 anos. Queria fazer alguns comentários sobre esse dado. Qual é o produto que a segurança pública lega à sociedade? Ponto de interrogação. Alguém aqui poderia se sentir desafiado a dar uma resposta a essa pergunta? Qual é o produto que a gente lega ao cidadão? Seja a polícia militar ou a polícia judiciária civil? Deixa eu responder. Sensação de segurança. Tanto com o procedimento baixado na escrivania, quanto como uma barreira policial feita. Tanto como um relatório de inquérito policial concluído, quanto como uma operação policial militar realizada. Ambas contribuem, direta ou indiretamente, mas de forma causal, à sensação de segurança pública almejada. Ou seja, aquele sentimento afetivo que permite que o cidadão saia de casa, tome um ônibus, em até certa medida despreocupadamente para ir ao seu trabalho e de lá retorne com um mínimo de segurança. É isso que permite a vida organizada. Então as polícias, elas existem para fornecer um produto. E esse produto chama-se sensação de segurança. Se o produto da Apple é iPhones e outros aparelhos, ou se o produto da Coca-Cola é o líquido, o nosso produto, o nosso comércio, muitas aspas para comércio, é segurança pública. Gabriel, onde você quer chegar com um exemplo comparativo da Síria quando fala em sensação de segurança? É que o esforço das instituições policiais é tão grande que impede que, mesmo num país com índices de guerra, o cidadão não tenha essa impressão de que esteja vivendo uma guerra. Alguém parou já para analisar isso? Deixa eu reformular isso para que isso fique bem claro e que isso seja estímulo à nossa atividade. O que eu estou querendo dizer é que, embora os nossos índices sejam de guerra, as nossas sociedades não se apresentam à vida cotidiana como se estivessem em guerra. E o que faz com que o nosso cidadão saia de casa sem essa impressão? O trabalho realizado pelas instituições policiais. É o trabalho de cada um de vocês que repercute afetivamente na sociedade e impede que, diferente do cidadão sírio que vive num estado de terror pânico, o cidadão brasileiro, seja ele o carioca, possa ir à praia. Seja ele o cuiabano ou muito menos o sergipano, o cidadão de Aracaju, ele possa ir ao trabalho com um mínimo de segurança. São as instituições policiais que impedem que o sentimento de desordem e desagregação que números dessa natureza poderiam causar na vida diária da pessoa. Eu costumo dizer o seguinte, você pode ter índices de segurança pública completamente fantásticos, completamente dentro da possibilidade que uma técnica, que uma estatística, que um planejamento que se pretende estratégico pode conduzir num grau de perfeita excelência. Mas basta que um maníaco, numa segunda-feira pela manhã, decida fazer o seguinte, 2 pontos. Pegar uma criança, a revelia, saindo da escola, corta um braço dela, deixa na Avenida Getúlio Vargas, o outro braço ela deixa na Praça das Bandeiras, no Centro Político Administrativo, a cabeça ela deixa lá no posto de entrada ao CPA, uma perna ele deixa lá na ponte que dá acesso ao Tijucal. E aí, meus amigos policiais, irmãos de fardas e armas e sofrimento, a sensação de segurança pública dessa cidade vai abaixo, mesmo com os melhores índices de ocorrência. Sim ou não? Absurdamente. Por quê? Porque o que a gente lega não é índice.
o que a gente lega são afetos. É a capacidade do cidadão ser atingido pela força do nosso trabalho. É aquela pessoa que, procurando uma ADP, vai saber acerca da investigação que conduz o seu furto à residência. E de lá vai se sentir, ao sair, protegida por um Estado que está investigando, ou completamente desestimulada e desesperançada pela desídia de um profissional que eventualmente lhe atenda com arrogância a pretexto de cansaço ou de mal-estar, ou quando é tratado mal numa abordagem policial. Gabriel, o que você está querendo dizer, em última instância, é que o sistema de segurança pública brasileiro está montado na lógica do encontro dos profissionais de segurança pública com a sociedade? Exatamente, é aí que eu queria chegar. No limite, a nossa grande dificuldade é fazer hoje em dia que o policial entenda que, a despeito de todas as suas dificuldades institucionais, por exemplo, estou falando aqui de um típico profissional no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que sai de casa sem a possibilidade estatística de voltar com segurança. Eu estou falando que esse profissional, o grande motor do sentimento de sensação de segurança pública que permite que o cidadão brasileiro em 2018 não se sinta na Síria. Ok? Não se sinta na Síria. Porque os dados são rigorosamente os mesmos. Rio de Janeiro tem um policial morto a cada 3 dias. São 50 PM mortos em 2018. Esse dado ele já tem 2 meses. Logo, se a gente jogar a regra de 3, a gente terá um índice um pouquinho acima. Eu fiz essa regra de 3 ainda ontem na minha casa. E, para curiosidade mórbida de muitos, o índice dá maior ainda do que a proporção em regra de 3 implica. Se a cada 3 dias morre X, se a gente somar o hiato entre esta matéria e hoje, o número de mortos aumentou ainda mais, no que tange a proporção que a estatística dá. A gente tem essa impressão aqui em Cuiabá? Não. Mas o Rio de Janeiro é uma federação brasileira. E o Estado brasileiro se pretende a ter um sistema integrado de segurança pública. Por isso a gente deve pensar em um nível macro. Brasil enfrenta a pior crise já registrada poucos anos após um boom econômico. Há apenas 6 anos, em 2010, o Brasil teve o maior crescimento do seu PIB em 20 anos. Quantos aqui se lembram desse boom de crescimento entre 2003, 2010 e 2011? Em 2016, registrou a segunda retração anual consecutiva de 3,6%. A economia brasileira passou nos últimos anos por uma brusca virada, saindo de um boom econômico para uma profunda recessão. O Brasil divulgou nesta terça-feira seu segundo ano seguido de retração do Produto Interno Bruto, o pior resultado da economia já registrado pelo IBGE. Em 2016, a economia encolheu 3,6%. A gente não entende muito esse economês, mas deixa eu traduzir isso aqui em termos práticos. Quando há uma retração de PIB em qualquer ordem, essa retração de PIB indica religiosamente o seguinte: você ficou X% mais pobre. Simples, that's it. Você ficou X% mais pobre. Gabriel, mas eu tive ganhos salariais com aumentos reais. Isso é comido pela recessão que abarca esses dados. Então isso tem que ter uma clareza. Agora vamos pegar o desdobramento disso. Uma sociedade capitalizada, o empobrecimento coletivo implica, em ligação direta, aumento da criminalidade. Eu vou mais longe. Existem estudos muito sérios implicando de forma quase que direta que sociedades com aumento percentual do nível de desemprego têm índices correlatos de violência aumentados. Quase como um dado da natureza, uma implicação que a gente tem na intuição da delegacia, do batalhão. Mais desempregados, mais crimes.
Não que a gente esteja culpabilizando a miséria, mas que um determinado extrato do desemprego e da pauperização econômica reflete sim na sua contraparte na criminalidade. Embora isso não seja muito óbvio, isso é registrado sim em nível de pesquisa. Insisto, não se trata de culpabilizar a pobreza ou a miséria. Não é isso que a gente está fazendo. Mas que há uma ligação estatística entre pobreza, e aqui eu me refiro à desidratação econômica de uma sociedade e o respectivo aumento de criminalidade. Sociedades mais ricas, geralmente, isso não é regra, mas geralmente mais seguras. Sociedades mais pobres, mais violentas. Ok? A crise por trás da crise. A corrupção e a crise ética. A análise histórica mostra que corrupção no Brasil persiste desde o período colonial. Gabriel, você está tratando de um contexto macro para entrar no micro, está dizendo a causa geral para entrar nas causas concorrentes. É exatamente isso. Para dizer, em última instância, que não se trata de elencar culpados ou ineficiência técnica dos aparelhos policiais, mas dizer que o contexto da segurança pública enquanto sistema dependem de variáveis que extrapolam a nossa responsabilidade. Portanto, estudar a segurança pública, que é o que vocês pretendem fazer nessa manhã, implica saber um cenário que é anterior ao contexto em que trabalhamos. E essa responsabilidade por fazer a leitura desse cenário antecede as nossas escolhas de ação policial. Ou melhor, antecedem a construção de políticas públicas na área de segurança pública. Veja só, a análise histórica mostra que corrupção no Brasil persiste desde o período colonial. A reportagem da Folha de São Paulo, que não me deixa mentir. 75% dos brasileiros admitem que seriam capazes de cometer irregularidades em cargos públicos. É um índice no mínimo assustador, concordam comigo? É um índice no mínimo assustador. 75% dos brasileiros admitem que seriam capazes de cometer irregularidades em cargos públicos. A gente tem aí que de cada 10 pessoas postulantes ao emprego público, em tese, ok? 7,5 delas admitem que poderiam cometer certos tipos de irregularidade. Agora eu lhe pergunto, se alguém admite isso numa pesquisa séria, qual seria a possibilidade de implicar esse cidadão que respondeu afirmativamente, quando na realidade prática? Nobres policiais, nós vivemos uma era em que o Estado se tornou o último reduto de estabilidade econômica da nossa nação. Nos últimos 10 anos, a gente tem visto uma corrida ao serviço público. Os dados não me deixam mentir. E a busca por estabilidade econômica passa, em regra, por acessar o serviço público. E de longe, o contexto que me antecedia lá nos anos 80, nos anos 70, quando uma família queria ver um engenheiro trabalhando na Incol, na Odebrecht, quando eu queria ver um filho trabalhando numa grande empresa e lá fazendo carreira, foi substituído pelo ideal, quase que metafísico, de alcançar uma vaga no sistema público. Ok? E onde que eu quero chegar? É que essa corrida ao serviço público tem reflexos também na atividade de segurança pública. Sai a vocação e um determinado comprometimento político-institucional e entra um determinado nível de carreirismo e busca pessoal por vantagens dadas socialmente nessas leis de acesso. O que eu estou querendo dizer aqui é que a atividade policial também em algum nível na sua organização concorre para a segurança pública, na sua sensação de segurança pública, na sua sensação de segurança? Sim. Deixa eu reformular o que eu estou dizendo aqui. A organização das instituições policiais legalmente instituídas reflete também nos índices de criminalidade. Gabriel, onde você está querendo chegar? Estou querendo chegar ao seguinte, que o nível remuneratório
de um policial no Sergipe com aquele índice estatístico provavelmente poderá ser menor do que um policial catarinense, que tem um índice de 13 a cada 100 mil habitantes de mortos na sua cidade. Gabriel, o que você está querendo dizer é o seguinte, que as leis de organização do serviço público policial, que implica o olhar no sistema de segurança pública, deve ser antecedido também por como esses profissionais que buscam um nível de estabilidade para a satisfação policial são remunerados para daí refletirmos dados lá na frente? Sim, é isso que eu quero dizer. Que além do contexto sociopolítico econômico, de crise aguda, de retração financeira, de empobrecimento social, as próprias organizações policiais constituídas dentro das suas leis de carreiras e dos seus sistemas de remuneração, quando postas em contato entre si, Brasil afora, devem ter uma certa equiparação, uma certa homogeneidade, com o risco de frustrar a maior expectativa social da juventude e da idade adulta hoje no Brasil de ter uma satisfação quando ingressa no serviço público. Por quê? Porque isso reflete qualidade no serviço prestado. E eu chego onde eu acabei de concluir e reformulo agora de uma forma um pouco mais clara. Talvez o índice de criminalidade no estado de Santa Catarina seja menor também, dentre outros inúmeros fatores, pelo nível de organização policial daquele estado, que tem na remuneração dos seus quadros um índice também importante. Tá claro isso? Consegui me fazer entender aqui nessa construção? Vamos seguir. Perspectivas. Já estou quase encerrando esse primeiro momento aqui. O Brasil só deverá recuperar patamar pré-crise em 2020, diz economista. A mesma Folha de São Paulo. Segundo cálculos do economista Marcelo Kfouri, da FGV São Paulo, feitos a pedido da Folha, se o país mantiver o crescimento previsto pelos analistas do mercado financeiro, 2,9% neste ano e 3% em 2019, o patamar pré-recessão de 2014 só será recuperado em 2020. O PIB per capita somente em 2022. O que é PIB per capita? É o Produto Interno Bruto por cabeça. Ou seja, a gente só vai ter ganho real a partir de 2022. Ganho real no nosso PIB, ok? Ganho real no nosso PIB. E eu estou falando não apenas dos policiais, mas de cada brasileiro e brasileira. Jornal do Brasil aprofunda a crise política e econômica e suas consequências para o povo. Analistas, filósofos e juristas destacam o clima de descrédito, insegurança e de radicalização. Gabriel, a gente está encaminhando para um cenário também muito interessante, que é o cenário político. Exatamente, a gente está caminhando para esse contexto. Em meio às turbulências política e econômica, o brasileiro vê, pela primeira vez, políticos e representantes da elite empresarial sendo presos e condenados por crimes de corrupção. E além da turbulência política, agravada pelo afastamento de uma governante eleita democraticamente e pelas denúncias de corrupção não apenas de líderes políticos, como do próprio presidente da Câmara dos Deputados, o desemprego no país chega a 11,2% e mostra as dificuldades também no plano econômico. Diante deste cenário de credibilidade dos governantes em xeque e de falta de perspectivas para a população, o que esperar? Qual a saída para o povo e para o país? Veja, crise, segurança pública e educação. A gente deflagrou o âmbito da crise. Chegamos ao contexto da segurança pública. Agora a gente está vendo a raiz dessa crise, que para ser econômica antes tem que ser política. Gabriel, o que você está dizendo é que para que haja crise econômica e consequentemente como
os dados das matérias que você tem apresentado até aqui implicam um aumento dos índices de criminalidade, deve ser antecedido uma crise política. É isso? Perfeito. Bingo. É onde eu queria chegar. Para que haja aumento nos índices de criminalidade, deve haver uma crise socioeconômica. Para que haja crise socioeconômica, necessariamente deve haver uma crise política. Um regime total de descrédito do aparato político, que gera apatia social e, radicalização. Quem tem visto aqui radicalização no debate político contemporâneo? Quem tem visto como consequência do radicalismo político um radicalismo no enfrentamento das facções organizadas contra os aparatos policiais? Isso não é nenhuma coincidência. Isso é uma sequência natural de análise técnico-científica. A radicalização política segue a radicalização do enfrentamento do aparato parcialmente organizado das facções no Brasil, criminosas, contra os aparatos de segurança pública. Uma coisa não se desvincula da outra. Por isso, respostas fáceis para os problemas complexos revelam um nível de ignorância no debate público. O que eu estou querendo dizer? Quando explode o índice estatístico de uma cidade, culpar as instituições policiais por aquela explosão. Quando o pai da criança atende por muitos outros e insuspeitos nomes. Gabriel, o que você está fazendo é um discurso que isenta as instituições policiais do enfrentamento aos problemas que lhes são caros? Não. O que eu estou querendo é que cada um de nós tenha clareza do nível técnico do debate, para a partir daí orientar a sua ação, que é antecedida de uma política pública. Todos aqui que se pretendem estudiosos, se pretendem gestores de alguma coisa. Em algum nível, todos nós somos gestores desse microcaos, em alguma medida. Seja na atividade de escrivão de um inquérito policial, seja, eu insisto, na atividade de abordar alguém. Todos nós somos aplicadores da lei no sentido de mitigar um estado de coisas caótico. Em algum nível, a gente deve ter a consciência exata do tamanho desses problemas para saber criticamente a nos colocar diante desse cenário. Ok? Tá claro isso que eu estou dizendo? Vamos seguir? Crise de autoridade. Quem conhece essas figuras aqui? Essa é uma revista semanal brasileira, quase nenhum de vocês a conhecem, né? Revista Veja. E aqui nós temos uma presidente da República, um presidente da onde? Um presidente da Câmara e aqui um presidente do... quais são os três pilares do Estado desde Montesquieu? No L'Esprit de Loi, o espírito das leis, quando ele disciplina a organização dos estados. Quais são os três pilares do Estado? Executivo, legislativo e judiciário. Então vamos voltar às capas de Veja. Presidente do Executivo. Crise de autoridade, sim ou não? Empichada. Presidente da Câmara. Legislativo. Presidente do... é pegadinha, tá? Presidente do Senado. Legislativo. Pegadinha porque muitos alunos falam presidente judiciário. Não, não é presidente do judiciário, não. Mas o que a gente quer dizer aqui? Que por trás da crise nos índices alarmantes de segurança pública que abriu a nossa fala, existe um contexto sociopolítico. Por trás desse contexto sociopolítico existe uma crise política. Por trás dessa crise política existe uma crise de autoridade. Gabriel, onde você está querendo chegar? É que o problema da segurança pública, em última instância, é um problema que mora no coração do homem. Um problema ético.
que é a raiz de todas as demais crises. Crise na segurança pública, portanto, tem a raiz na crise ética das autoridades brasileiras. Mas não apenas, porque 75% dos entrevistados por aquela pesquisa pouco mencionada fariam no serviço público algo não em grau igual ao que estes aparentemente fizeram, mas em algum nível semelhante. Então, uma crise ética generalizada. Diante desse cenário, e aqui a gente traz para o nosso contexto, ok? O uso de drogas aumenta entre os adolescentes no país. Jovens também estão se arriscando mais em relações sexuais sem preservativos. Brasil é o segundo consumidor mundial de cocaína e derivados, diz estudo. Mais de 6 milhões de brasileiros já usaram cocaína, crack ou merla. Unifesp divulgou a segunda parte do levantamento detalhado sobre drogas. Jovens nem já são 20% da população de 14 a 29 anos. Eles não trabalham, nem estudam e nem fazem qualquer tipo de qualificação profissional. E aqui está a distribuição deles no Brasil, ok? Gabriel, onde você está querendo chegar? Que quem não está usando droga, não está nem trabalhando, nem estudando, ou seja, não está produzindo, é alguma coisa nesse sentido, ok? Não vou cravar isso diretamente porque seria um equívoco. Mas no Brasil, que é o segundo maior consumidor de cocaína no mundo, e com índices alarmantes de aumento disso entre os jovens, a gente pode dizer em algum nível que no Brasil, quem não está dentro desse contexto de desemprego, quem não está dentro de um contexto de apatia generalizada, está sob o holofote da possibilidade do uso de drogas e mais, num abatimento coletivo da nossa juventude que nem quer estudar, muito menos trabalhar. Isso tem algum reflexo em segurança pública, meus amigos? Inexoravelmente. Onde realmente estamos? Pós-modernidade. E aqui eu queria passar muito rápido, porque o contexto mais amplo, e aí é o contexto filosófico disso, é um conceito de pós-modernidade. Vamos estudá-lo rapidamente? Esse aqui é um grande filósofo / sociólogo polonês recentemente falecido, chamado Zygmunt Bauman. Ele ficou conhecido por uma série de livros que tinha o título em locução com outros termos: líquido, método líquido, sociedade líquida, relacionamentos líquidos. O Bauman, ele é um grande teórico do estado de coisas que a gente tem enfrentado atualmente. E aqui a gente elenca uma série de conceitos que caracterizam a nossa sociedade contemporânea. Eu queria tocar rapidamente em cada um deles com vocês. Individualismo e subjetividade é a cara da nossa sociedade atualmente. Quem aqui já teve a oportunidade de conversar com alguém e falar: eu quebrei um dente ontem. Eu quebrei 2 semana passada. Eu furei o pneu do carro ontem. Rapaz, eu bati anteontem. Rapaz, ontem eu fui ao jogo. Eu fui a Paris. Eu fui ao Vietnã. Ele foi uma conversa de surdos, porque cada um só quer manter o seu contexto individual e subjetivo. Jamais a possibilidade de se abrir ao outro no diálogo. Outro ponto: hedonismo, consumismo e narcisismo. Alguém sabe aqui o que é hedonismo? Hedonismo é um modo de vida orientado exclusivamente ao prazer. Conhece aquelas pessoas que vivem de festa em festa numa constante, cuja vida é uma eterna balada? Isso parece ser o mote da nossa contemporaneidade. Pessoas que vivem orientadas exclusivamente ao prazer, longe de qualquer disciplina do trabalho enquanto um serviço prestado a Deus. Algo totalmente esquecido. As pessoas vivem hoje em dia de sexta-feira, popularmente conhecido como sextou. Não é verdade? Quem aqui já não viu um meme, né,
dos famosos sextantes via WhatsApp. Por quê? Porque a sexta-feira é um dia internacional do hedonismo, onde a gente reserva a partir daí um termo ou um tempo para conduzir a nossa gratificação pulsional da alegria, do prazer. Comunicação e indústria cultural, a era das redes sociais, imprecisão e espontaneidade, liberdade artística e formal, arte destituída de hierarquizações, ausência de valores, niilismo artístico. Alguém sabe me dizer o que seria niilismo? Niilismo é nihil, do nada, do grego. Então é uma vontade de nada. Niilismo artístico, aquilo não representa nada. Como uma obra de arte, supostamente arte, ok? Do Gustave Deschamps, que é uma privada, que fica dentro do museu. Tem um caso até cômico de um jornalista que ele está fazendo uma matéria no museu e ele, num determinado momento, ele precisa deixar sua câmera de lado para ir ao banheiro. Então ele retira a sua câmera fotográfica e coloca num canto do museu para rapidamente correr ao banheiro. Câmera grande, bastante equipamento, muitas lentes, uma câmera profissional. E a câmera fica lá caída, com o fio dela um pouco tombado. E aí passa uma pessoa e ele observa aquela câmera. Opa. Ele saca o celular, tira uma foto. Vem uma outra pessoa, já estaciona ali. Opa, uma obra de arte. Uma obra de arte. Câmera. Meu Deus, que vanguarda isso. Isso é arte de vanguarda. Vem uma terceira, uma quarta. Em poucos minutos tem umas 10 pessoas ali vendo a nova obra de arte daquele museu. Era uma câmera jogada num canto de parede, tombada. E mais, isso vende, isso postula. Quem aqui acompanha um programa semanal chamado The Voice Brasil? Só eu que acompanho esse programa? Pessoas têm vergonha de levantar. Você que está assistindo a gente, acompanha esse programa? No último programa, uma das participantes, ela cantou uma música, O Sapo Não Lava o Pé. Quem aqui ficou sabendo disso? O sapo não lava o pé. Você viu? Alguém que está nos assistindo também deve ter visto. O sapo não lava o pé. Ela foi aclamada pelo público. Aclamada pelo público. O que isso está representando dentro do que a gente está estudando aqui? Uma forma de niilismo artístico. Uma vontade de nada que cativa as pessoas. Vamos seguir? Polifonia e intertextualidade, os famosos textões, a multiplicidade de estilos, a combinação de tendências, arte eclética e híbrida, hiperrealismo, aproximação com a cultura popular, humor e crítica, imaginação e criatividade, cotidiano banalizado, realidade ambígua e multiforme. E quanto a nós? E aqui eu quero fechar a nossa primeira parte. Qual que é a nossa orientação diante desse cenário profundamente assustador, eu diria? Resta-nos 3 coisas. A primeira, nos educarmos pelo autoexame constante. 2, edificar valores. 3, realizar uma mudança genuína e pessoal. E 4, repito, 4 coisas que a gente deve se orientar. Impactar o nosso meio. Quero repetir isso para que isso fique bem gravado. Educar-se pelo autoexame constante. Veja, uma coisa que a gente tem que desconstruir sempre que a gente está num contexto escolar é que a nossa responsabilidade por nos aperfeiçoar profissionalmente não é de ninguém além de nós próprios. Deixa eu repetir isso. A sua, de todos nós aqui, a minha responsabilidade em melhorar tecnicamente na minha atividade profissional, durma com esse barulho, ok? Não depende de mais ninguém além de você. Gabriel, então você está dizendo que não existe responsabilidade institucional em aprimorar seus quadros? Não. Não foi isso que eu disse.
O que eu disse é que essa responsabilidade parte inicialmente do próprio profissional. Autoexame. Veja, há 30 anos, um profissional que saía da faculdade de Direito, ele jamais precisaria fazer outro curso ao longo da sua carreira para se manter no mercado. Hoje, faça essa aposta e em menos de 2 anos você estará profundamente superado. Arrisque e quebre a cara. Eu não vou longe não, 2 anos não, 1 ano. Fique 1 ano longe dos bancos escolares para você sentir e ser caracterizadamente alguém profundamente ultrapassado. Veja, senhores, Michel Foucault, um grande teórico francês, já no final dos anos 80, dizia o seguinte, que depois virou um clichê. E os clichês eles passam despercebidos porque uma verdade desgastada pelo uso às vezes vira até mentira. Mas um clichê tem uma força narrativa no seu interior. A saber, saber é poder. Foucault falava savoir pouvoir. Saber é a mesma coisa que poder. O que ele estava dizendo? Que a forma de nos empoderarmos, para usar essa palavra que é um grande coqueluche no mundo moderno, é aprendermos cada dia mais e mais. O segundo ponto, edificar valores. Gabriel, o que você entende por valores? Os valores que orientam a nossa carreira. Lembra-se da crise ética? Bondade, generosidade, fraternidade, camaradagem, um valor intrínseco da nossa profissão, devem voltar a fazer parte do nosso rol de atividades. Quantas reuniões de curso vocês fazem anualmente com aqueles que dividiram o período da formação? Duvido que fazem. Em quais momentos a troca de conhecimento, a repartição? Pouquíssimos momentos. Tudo isso implica uma sede, um momento, uma ocasião muito interessante para que a gente reedifique valores esquecidos. Valores que devem orientar a nossa prática profissional, porque elas desaguam na sua ausência em mau serviço prestado, sobretudo num ambiente institucional tóxico, na ausência desses valores. Considerando que a gente vive substancialmente ao longo da nossa vida, muito mais ligado à atividade profissional do que propriamente nas nossas famílias. Considerando que o nosso tempo de qualidade a gente lega à instituição. Quando a gente está em casa, salvo raras ocasiões no fim de semana, ou numa escala, quando em folga ou descanso, a gente não está com aquele tempo de qualidade que a gente distribui à instituição. Entendem o que eu quero dizer? Quando a gente está em casa, geralmente está cansado, se preparando para o próximo serviço. Realizar uma mudança genuína e pessoal e impactar o seu meio. E com essa etapa eu queria encerrar essa primeira parte e abrir para alguns questionamentos. Queria ouvir vocês, alguma coisa que vocês têm a dizer sobre isso, para que a gente possa fazer um rápido intervalinho e retomar. Ok? Alguém queria dizer alguma coisa?